Mãe, você não começou a acabou? Uhum. Acabou. Só tinha 3, 4 fatias ontem. Bem-vindos, quem está entrando. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Todo mundo aí na página 18 de literatura. Página 18 de literatura. Página 18 de literatura, correções aí.
Quem é que fez essas atividades aí? Tá prontinho, só pra gente corrigir. Eu só não fiz a 1, professora. Ó, viu? Menininha aplicada. E os outros? O Johnny fez tudo, né, Johnny? Claro, claro. O Arthur, então, não preciso nem perguntar, né? A Gabi, eu sei que fez. A Bruna tentou também, né, Bruna? Fazer algumas. Eu sei que hoje é quarta-feira, Aleph, mas amanhã é feriado. Sexta não tem aula, então hoje é sexta-feira. Né? Descanso, todo mundo tá precisando, tá? Vamos lá, então. Página 18, tá? Vou colocar aqui. Já é 10h11, né? Agora o nosso tempo de tolerância é 10 minutos, tá? Para os alunos entrarem. Então, eu vou lá para a apostila de vocês para a gente começar as correções aí. Se alguém pedir para entrar aí vocês me avisam, eu vou pensar se eu vou deixar ou não. Vamos lá. Estão vendo aí? Para a gente responder as questões, então, a gente precisa fazer a leitura desses dois textos. Vitória, lê para mim esse Malha. Tá. Ismalha. Quando Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvairo seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do sol, estava longe do mar. E como um anjo pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Ok, esse texto, então, ele deixa bem claro a característica de loucura, né? Quando fala aí que ela enlouqueceu, então isso fez com que o texto deixasse bem claro que ela perdeu o sentido do que era correto, tá? Então, esse texto retrata em si todo a questão da loucura. Aí depois nós temos o texto 2, que quem vai ler para mim é o Johnny, com a voz de taquara rachada dele. Lê bonito, Johnny. Cadê ele? Dormiu, Johnny? Ele saiu, deixou lá a tela ligada lá e vazou. Lê para mim, Cauê. Cadê os meninos dessa sala? Então tudo jogando, quer apostar quanto? Professora, Gabi? Oi. só uma pergunta. A página 15 e 16 não foi para casa também? Ou Deixa eu foi só a ver. 18? Porque para mim que era da 15 a 18. É, a minha também. Ai, gente, é verdade, eu Sim. marquei aqui, ó. 15, Aqui. 16 e 18. É que eu marquei lá na frente, aqui corrigir. Eu achei que eu já tinha corrigido lá atrás. Então tá. Deixa só nós terminar essa leitura, a gente volta lá atrás, tá? Lê pra mim, é a Bruna que tá falando? É. Lê pra mim, Bruna. Aproveita que você tá falando aí, porque eu acho que os meninos estão tudo... Ô, professor, oi, eu fui ali buscar um caderno pra minha mãe. Ah, tá. Então lê pra mim, Johnny. É onde que é? É o texto 2 da página... Ah, tá. O onde chorar por ela, oscilamos, murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais, onde caíam os pomos, lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas virão. Ai, nada somos, pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela compomos, o onde chorar a irmã que lhe sorria. A lua, que lhe foi mãe carinhosa, que a viu nascer e amar, a de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa.
Os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, por que não vieram juntos? Então, olha, esse texto marca a morte, né? A gente no passado, ou seja, algo que já aconteceu, e depois ali quando fala em defuntos, né? Então deixa bem, pois ela morreu, né? De silente frio, então deixa bem claro que a característica principal deste texto aqui é a morte, tá? Vamos voltar lá atrás, então, depois a gente responde essas daí da frente. Vamos lá. Eu achei que a gente já tinha corrigido isso aqui. Música da morte. A música da morte, a nebulosa, estranha, imensa, música sombria. Passa a tremer pela minha alma e fria, gela, fica a tremer, maravilhosa. Onda nervosa e atroz, onde nervosa. Lete sinistro e torvo da agonia. Recresce a lancinante sinfonia. Sobe numa vulpa dolorosa. Sobe, recresce, tumultuamente e amarga, tremenda, absurda, imponderada e larga. De pavores e trevas alucina. E, alucinando e em trevas delirando, como um ópio letal, vertiginando, os meus nervos letárgicas fascina. Então, esse texto aí, né, ele diz assim, em relação à morte, né, que ela é nebulosa, ou seja, ela é escura, ela é estranha, né, então ele retrata também a questão da morte. Desculpa a letra, porque esse lapisinho aqui não é fácil de escrever não, tá? E sobre a sensação do que viver após ela. Em relação à métrica, né, em quantas estrofes aí está dividido o texto, então ela é o quê? Ô, professor, eu coloquei decadentismo, acho que é assim que escreve, não sei, que tem 4 estrofes. Decassílabo ou decadentismo, isso mesmo. Decassílabo, tá? Ou decadentismo, tanto faz, tá certo. Uhum. Eu não vou tentar escrever isso aqui não, viu? Porque não vai ficar bonito. Esse lapisinho aqui é muito estranho. Deixa eu ver se eu consigo. Decassílabo. Gente, é muito ruim, vocês não têm noção. Ai. Bom, vocês entendem, né? Decassílabo. Tem alguém tentando entrar aí? Tá só apitando aqui no meu note? Depois o esquema de rimas. É aquele esquema de A, B, B, A, B, B. Vocês lembram disso? Se alguém fez aí, tentaram descobrir qual que é? Esse esquema de rimas e nome de forma fixa eu não fiz, que eu não entendi muito bem. É aquela jogada de letras, ó. Aqui Tá. vai ser A, B, B, A. Aí aqui vai. Puxa o risquinho. Aí A. BBA de novo. Porque é como notas musicais, entendeu? Então as rimas também têm uma sequência. Então isso a gente chama de esquema de rimas. Depois C, C, D. E por último, E, E, D. Não sei se deu para vocês entenderem, mas é isso aí. E o nome dessa forma fixa, então, é um soneto, tá?
É um soneto. O poema faz referência à música da morte. Que recursos são usados para intensificar essa musicalidade? Eu coloquei uma partezinha lá do poema, que fala assim, Sim. recresce a lancinante sinfonia. Isso. Sai, Covid. Tá? Então, vocês vão pegar lá no texto, então, ó. Ali, ó. Ali fala, né? A música da morte, a nebulosa. Daí também fala a questão da música. Essa parte que você falou, cadê onde é que tá? Aqui também fala, ó. Estranha imensa música sombria. Aqui, ó. Recresce, alucinante sinfonia. Então, qualquer uma dessas 3 frases aí vai representar, ok? Qual é o tema desse poema? O prof já falou, né? A morte. A música anunciada da morte é adjetiva de forma positiva ou negativa? Comente. Eu coloquei que é de forma negativa, né? Forma ruim, porque tá lá estranha, imensa, música sombria. São 6 Isso mesmo. Certinho. Então, de forma negativa, porque ele não traz a morte como algo bom, né? Ele traz a morte como algo que dá medo, tá? Então, lá fala nebulosa, estranha, nervosa, atroz, amarga, né? Tremenda. Então, ela de forma negativa. E aí, vocês vão lá no texto e vão achar lá, né, a forma, ó, morte nebulosa, estranha, tá? Sombria, atroz, nervosa, sinistra, tá? Então tem várias palavras aí que marcam, então, dessa forma negativa, certo? Corrigidos, posso dar sequência? Daniel tá tentando entrar aí, gente? Eu acho que tá. Deixa eu voltar lá, então. Me aceita, por favor. Ai, deixa eu voltar. Ih, vai me atrapalha. Fala pra ele tentar entrar, esse cara de... Daniel, a aula é 9 horas. Você não entendeu a B e a D? A B e a D, você não entendeu, Johnny? A B tá aí. A D, a morte à vista de forma negativa. Isso fica claro nas palavras usadas no texto. 2 pontos. Nebulosa. Estranha. Amarga. Atroz. Tremenda. Eu preciso do meu celular? Você não vai mais querer?
Imponderada. Pronto, tá aí, Johnny. Podemos ir, então, lá para a página 18, onde a gente estava antes. Vamos lá? A gente já tinha lido, então, os dois textos. Aí vamos às perguntas, então. Quanto à estrutura formal das estrofes aí, tá? O que há de semelhante e de diferente nos dois poemas? Então, os dois apresentam preocupação com a estrutura formal das palavras, tá? Então, os dois têm estrutura formal das palavras, tá? No que diz respeito, então, à rima e à métrica, tá? Os dois têm 4 estrofes, são decassílabos, né? E os dois fazem a rima ter sentido, tá? Então, as formas poéticas é que são diferentes, né? O segundo texto aí é um soneto, tá? Então, eu vou lá pro chat para digitar para vocês, para ficar mais fácil a resposta, senão vocês não vão conseguir copiar. Vamos lá. Os dois poemas apresentam preocupação com a estrutura em que diz respeito oh, meu Deus. A rima e a métrica. As formas poéticas são diferentes. Para de riscar a roupa. Tem que descadear lá, amor. São diferentes. O segundo texto é um soneto, tá? De forma fixa. Não risca os lençóis. Pega um papel lá no computador para você riscar. Vai lá, pega lá, a Cecília te dá. Vocês conseguem ter acesso aí, né, ao chat sem eu precisar estar lá, né? Dá um tempinho aí para vocês copiarem. Se a Dani tentar entrar aí, gente, vocês me avisam, tá? Depois a 2. Qual é o assunto principal de cada poema? Então, eu marquei lá, é a loucura e a morte, tá? Ai, Alice, não balança aí, não.
Comente o antropomorfismo presente no soneto. Então, ele fala do eu lírico, né, que transfere para a natureza, as árvores, as estrelas, um sentimento de tristeza diante da morte da amada. Então, transfere a dor que está sentindo do eu lírico, do homem, para a natureza, tá? Deixa eu ir lá no chat para digitar para vocês, ficar mais fácil para vocês responderem. Número 3. O eu lírico. É o celular, minha filha? Pega aqui do lado da mamãe. Transfere para a natureza. Porque eu queria isso no seu colo. Ai, meu amor, deita na cama da mamãe lá. Tá tão gostoso lá, vai. Deita lá, mamãe já arrumou, tá lindo lá. Mamãe já vai lá te dar um beijo, tá? Sentimento de tristeza diante da morte da amada. E a número 4 fala lá sobre a religiosidade está presente em ambos os poemas. Explique sua resposta. Sim, está, tá? A fé fica demonstrada na última estrofe de ambos os poemas. Então, os meus sonhos de amor serão defuntos, e os arcanjos, que representa aí, no caso, o céu, dirão no azul ao vê-la, pensando em mim, porque não vieram juntos. Então, está relatando aí o céu. E no primeiro poema, as asas de Deus, então, tá? Então, estão presentes. Então, a fé está representada na última estrofe de ambos os poemas. Daí as atividades da página 20. Eu vou ficar por aqui. Quando a gente chegar nas de vestibular, eu vou para a apostila, porque aqui é mais fácil para mim estar digitando, tá? As respostas aí para vocês. Quando alguém terminar aí, quiser tentar ler para mim a primeira da página 20, quem fez, que é fácil, fala sobre o simbolismo, né? Então, o simbolismo do Brasil teve a mesma repercussão que teve na França. Explique. Teve ou não teve? Alguém fez isso aí? Eu acho que não. Eu acredito que não também. Eu também acho que não. Porque Por tem quê? uma parte aqui na página 9 que fala assim, que o simbolismo brasileiro não teve a mesma repercussão que o europeu. Porque Ele não se o expandiu Brasil, tanto. ele foi É, influenciado pelos franceses, mas não. Isso mesmo, gente. Deixa eu colocar, tô colocando lá a resposta, mas é bem isso. Na verdade, no Brasil, ele não se espalhou da mesma forma que se espalhou na França, tá? Então, assim, ele não teve a mesmo ênfase, a mesma força. Aqui no Brasil, somente algumas regiões aderiram a esse período, né, da literatura, tá? Vou colocar lá para vocês verem a resposta e quem quiser consertar ou arrumar alguma coisa, a resposta está aí, tá bom? Depois, a número 2. Que semelhanças e diferenças há entre o simbolismo e o romantismo?
O simbolismo, ele pegou influências do romantismo. Tem na página 6, se eu não me engano, ó. Embora o simbolismo oponha-se ao parnasianismo e retome alguns ideais românticos. Também fala que o simbolismo teve uma postura objetiva dos românticos. Isso. Objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Isso, tá? Isso mesmo, tá certo essa resposta. Então, eu vou colocar minha resposta aqui, tá? Eu vou ler minha resposta e vou escrever ela aqui para vocês. Então, o simbolismo, ele revalorizou os ideais românticos, né? Ele revalorizou os ideais do romantismo, mas tendo uma postura subjetiva. Então, diferenciou-se no que diz respeito à descrição da realidade. Ao penetrar nas camadas do subconsciente e inconsciente, buscou apenas sugerir a realidade e não provar que ela realmente era real. Somente ele atuou como sugestão, tá? Então vamos lá, diferenciou-se. Vamos lá, deixa eu digitar aqui. No que diz respeito à descrição da realidade. Ao penetrar as camadas do subconsciente e inconsciente, buscou apenas sugerir a realidade. Tirei esse 4 daí, que foi na hora que eu fui apertar o Enter, eu apertei um 4 junto aí. A 3, então. Aqui figuras de língua. Ah, tá. A 3, letra A. Qual foi uma das principais características do movimento? Expresse uma frase do poema de Valan Verlaine. Alguém fez essa? Professora, a principal característica do simbolismo é que ele não houve sua existência de mais ou menos 1890 a 1920 foi. Eu não sei falar isso aqui, não, tá em inglês. Quem Mas tá falando? parece que. De quem que é essa Maria vozinha? Eduarda. Ah, tá. Então, não Ok. houve a principal característica do simbolismo. Não, você não entendeu a pergunta aí, meu amor. Na verdade, tá perguntando ali, ó. Qual foi as principais características do movimento expressada na frase do poema Verlaine, lá de trás. Ah, tá. Então, dentro do poema, qual foi a principal característica? Deixa eu achar o poema lá atrás para vocês.
Bom que dá tempo de vocês copiar aí, né? Tá ali naquele texto ali, ó, da página 13, 14 e 15, tá? Ali ele fala, então, que a musicalidade é uma das principais características simbolistas. Então, seria a musicalidade, tá? Então, a resposta aí é a musicalidade, só isso. Onde que eu estou? Aí lá ele fala, é a música antes de todas as coisas, tá? Ai, nossas aulas passam rápido demais. Já tá acabando de novo. A letra B, a letra A tá aí, então. A letra B, que figuras de linguagem os poemas mais utilizavam para que tal características despontasse nos poemas? Então, a alienação e a assonância. Alienação seria o uso da imaginação, além do que realmente é real, tá? Vou tentar terminar pelo menos essas 2 páginas aí hoje. A4. Sobre a sinestesia, como figura de linguagem, o que é sinestesia? Então, seria a mistura de sensações. Mistura de sensações, o uso dos sentidos, dos 5 sentidos. 4, letra A, tá? Daí, letra B. Distúrbio cerebral, quais seus efeitos? Então, se a sinestesia for ver como um problema cerebral, né? É um cruzamento entre a visão, seria um cruzamento, então, entre os 5 sentidos. Então, para alguns, os sons têm gostos, os olhos têm sabor, e as formas têm cheiro. Seria uma confusão mental.
Depois, a número 5. Na segunda estrofe, explique o que significa o verso banhou-se todo em luar. Alguém fez essa? Seria algo como, tipo assim, ficou sobre a luz da lua? É como se ela tivesse ficado fascinada pela luz da lua, tá? É o fascínio que causou a luz, né, nela, tá? De forma mais simples seria isso. Qual foi o desejo de Ismália? Justifique com o verso do poema. Seria alcançar ou possuir as duas luas que enxergava. Quando ela fala, então, queria a lua do céu, queria a lua do mar. Nós vamos ficar aqui hoje, porque daí nós vamos ter que fazer a leitura do texto para continuar respondendo. Então, quem não fez, tenta fazer daí para frente, tá? Página 21, até o final da apostila lá, para a gente corrigir, então, terminar de corrigir na próxima aula, viu? Eu quero ver se eu corrijo ainda. Ah, não, amanhã não tem aula, nem sexta. Tinha esquecido disso. Vamos ver se a gente corrige na semana que vem, na primeira aula que a gente tiver para finalizar essa apostila. Ô, professora, sexta não tem aula só da senhora, não tem aula de ninguém. Amanhã? De ninguém. Amanhã é feriado, amor. Quinta e Não, sexta Aí não vai tem pegar aula. sexta. Não tem aula de ninguém, quinta e sexta, tá? Glória a Deus. Vocês estão de folga. Todo mundo tá precisando de folga. De manhã eu tô fazendo só live e de tarde que eu tô fazendo live, gravando aula e atendendo aluno. Deus me livre, é muita coisa. É igual minha mãe falou, os professores estão trabalhando mais do que antes. Uhum. Nós estamos se virando os 30, como diz o outro. O papai chegou lá. Então tá, galera, quem terminar de copiar aí já pode estar saindo, tá? Tá bom, então. Tchau, Deixa eu parar a gravação aqui. Tchau.